o São Paulo, você foi muito feliz quando colocou. O São Paulo fez um papelão contra o Aliança aqui em São Paulo, quando fez 2-0 e cedeu empate. E aí você precisa buscar esse resultado em algum lugar, né? E aí foi buscar no jogo do Paraguai. Primeiro tempo, um jogo inexistente. E no segundo tempo, quando a coisa caminhava para ser mais ou menos igual, com o Libertad saindo um pouquinho mais pro jogo, São Paulo fez um gol. Teve aquele pênalti que só em países subdesenvolvidos eles marcam, né? Isso na Inglaterra, em países mais evoluídos no futebol, eles não marcariam nunca, mas aí o São Paulo acabou de ter a felicidade do rapaz meter, cheio de marra, né? Cheio de graça e tal. Bateu na trave. E aí, no final, o São Paulo fez o segundo gol, traz 3 pontos, já fica muito, muito perto da classificação. É bom lembrar que o São Paulo, salvo engano, fará 2 jogos em casa, certo? Sim. Na outra fase, é isso mesmo, né? Sim. É, porque ele saiu, ele só vai sair com a Aliança, né? Exatamente. Então, tá muito bem encaminhada a classificação, tá bem tranquilo, 7 pontos, tem tudo para fazer, na pior das hipóteses, 13, né? Ganhando as 2 aqui. E aí, já com 13 pontos, está classificado. Até porque o Tajeres, que seria talvez o adversário mais forte, ficou com 0. O Tajeres meio que saiu da briga. Então, acho que o São Paulo classifica e o Libertad e o Aliança vão brigar pela segunda vaga. Importante, o São Paulo foi buscar lá no Paraguai os 2 pontos que deixou para a Aliança aqui no Morumbi. Recupera bastante esse prejuízo, os pontos perdidos contra o Alianza Lima no estádio do Morumbi. O São Paulo, que inclusive é o primeiro time a vencer 2 jogos como visitante. O primeiro time brasileiro a vencer 2 jogos como visitante nessa atual edição da Copa Libertadores da América. Claro, ainda tem rodada, o Palmeiras ainda joga contra o Bolívar, por exemplo, mas o São Paulo já consegue uma marca importante. Os brasileiros vêm sofrendo como visitantes nessa edição da Copa Libertadores. O São Paulo consegue a sua segunda vitória na sua segunda partida fora de casa. Vitória importante, já que os times brasileiros são 14, né, entre a Sul-Americana e a Libertadores. O São Paulo que manteve a regularidade, né, de liderança, de estar vencendo, né, dentro do... Tá legal? É pro Bruno. Só aproveitando, Vamp, sua câmera é a 5 ali. A 5, tá aqui. É que eu gosto do número 2. É que eu gosto de coisa 2, né? Então, 5 já vi no futebol de salão. E aí, Boninho, conquista, o Flávio falou aí muito bem, praticamente caminha a sua classificação. E a próxima rodada o São Paulo também joga fora de casa, né? Depois joga 2 jogos seguidos em casa. Ele vai a Lima enfrentar o Aliança de Lima. E depois tem 2 jogos em casa para poder decidir e de repente tá com os seus principais jogadores, né? Tá aí o Lucas machucado, tava o Oscar e o Caleri não joga mais na temporada, a Boleda também não tava hoje, mas conquista uma vitória super importante. Os últimos 7 jogos, São Paulo e Libertad, o São Paulo ganhou 3, tinha empatado 1 e perdido 3. Com a vitória de hoje, botou um 4-3 numa equipe que está sempre frequentando a Libertadores, o Libertad. A gente sabe que o futebol paraguaio tem lá o Olímpia, que é tricampeão de Libertadores, né? O Cerro Porteño ainda não ganhou. E o Libertad não tem torcida, nada assim, que nem o Olímpia e o Cerro Porteño, mas é uma equipe que dificulta muito para as equipes brasileiras. Se você pegar, o Bruno até falou, a gente fazendo um bate-pronto, em 2011, o São Paulo foi eliminado para se libertar dentro do Morumbi. Não, e em cima dessa própria estatística do Bruno, o São Paulo, nas vezes que jogou no Paraguai, só ganhou 25% das vezes. Parece que é tudo fácil. Né? Não vamos pegar aquele tonto que não está aqui. O Flamengo já passou do Olímpia. Boa. Já estamos na próxima fase. Né? Brincadeira com o nosso amigo de Pilhado. Mas uma vitória contundente, assim, não foi... Eu estava escutando os comentários do Bruno e todo mundo. Não foi um primeiro tempo, um jogo à la carte de você ver tudo de primeira, mas fez o seu dever de casa. 3 pontos no Paraguai e vai se manter, está classificado, já que o sonho do São Paulo está ali brigando pelo 4º título de Libertadores. São Paulo, Palmeiras e Flamengo dentro da competição, né? E você vê que o São Paulo é que abriu esse caminho todo, porque o São Paulo é um tricampeão, o Flamengo não tem menos de 5 anos, que é conquista o tri. O Palmeiras agora também, né, conquista. O São Paulo já está aí há quantos anos que não ganha a Libertadores? 20 anos, já era o tri. O Flamengo e o Palmeiras, nesses últimos 10 anos, conquista, né, o tricampeonato. Então vai ser essa briga muito boa para ver quem dos clubes brasileiros pode chegar a uma final.
desses 3 aí, de repente, abrir uma vantagem de 4-3, né? Nos últimos 11 jogos, o São Paulo só perdeu 1. Então, isso é um dado importante, né? E a derrota foi para o Palmeiras, aquele jogo do pênalti em cima do Vitor Roque. Então, o São Paulo está conseguindo 5 vitórias. Pênalti não, né? Assalto, não foi nada, não foi nada. 5 vitórias, 5 empates e uma derrota nos últimos 11 jogos, juntando aí Paulista, Libertadores, Brasileiro. O que é bom, é um time que tem os seus tropeços, como teve com a Aliança, como teve com o Sport na estreia do Brasileiro. É um time que tem os seus altos e baixos, mas está jogando muito desfalcado e está competindo, está tentando, está sempre dando o máximo. E hoje conseguiu no segundo tempo uma bela vitória. O Lucas Ferreira entrou muito bem no jogo, foi importantíssimo na vitória do São Paulo, fez o gol. O primeiro, no segundo gol, participa, faz jogada pela direita, toca no Ferrarese, o Ferrarese cruza para o André Silva. Então, uma bela vitória, né? O São Paulo com a classificação muito bem encaminhada, né? O São Paulo muito perto de garantir a sua classificação em primeiro lugar no grupo, né? O São Paulo tem 2 jogos no Morumbi e tem tudo para se classificar até com tranquilidade nesse grupo. Não era um grupo... Tem chance, Bruno, de ser o primeiro no geral? Tem, né? O São Paulo até agora só perdeu ponto para o Aliança. Então ele pode chegar... o São Paulo pode chegar até 16 pontos, né? O São Paulo tem essa possibilidade de chegar a 16 pontos na classificação. E também ninguém está fazendo nada demais, né? Ninguém tá voando até agora. Então, o Vamp até citou, os times brasileiros estão perdendo muito fora de casa. Então, essa é uma situação que tem que ser considerada. Os times brasileiros não estão com a mesma condição que já estiveram em outras oportunidades. Então, com a mesma pegada. O atual campeão da Libertadores está mal, né, Flávio? O atual é o Botafogo, né? É verdade. Perdeu de novo. Perdeu de novo. Então, quer dizer, dá pro São Paulo aí. Eu acho que o nosso querido amigo que nunca foi chamado de burro será chamado de novo. E esse burrico acho que vai pegar logo a estrada. A fumaça já tá lá pro Botafogo, né? O Botafogo demorou tanto para trazer um treinador que já está sendo pressionado. Mas pro São Paulo é da hora. São Paulo aí, o Zubeldia que estava ameaçado, pelo menos dá uma tranquilidade para trabalhar, né? Sim, então ele vai trabalhando tranquilo, vai se mantendo no cargo. Perdeu pouco nos últimos jogos. E os desfalques são importantes, né? Tá se virando, tá conseguindo, mas não é fácil você manter o mesmo nível, até competitividade, né? Sem Lucas, Oscar, Pablo Maia, Arboleda, o Caleri, né? São jogadores, pelo menos 5 titulares importantes do São Paulo e tá se virando aí, os garotos ajudando. Hoje o Alves não foi tão bem, Lucas Ferreira entrou muito bem, os meninos vão oscilar, o Alves jogou muito bem contra o Santos, hoje um pouco menos, um pouco abaixo. O Ferreirinha, que vinha muito bem, hoje não fez uma boa partida. Tomada de decisão tudo errada hoje. Sim, tentando driblar 3, 4. Digamos que voltou ao normal, né? Sim. Mais o normal dele, né? E o André Silva perdeu um gol impressionante no primeiro tempo e depois fez o segundo gol, né? Fez de cabeça o segundo gol. Então o São Paulo está se virando como pode, com os jogadores que tem, e eles estão entregando. Eles estão conseguindo entregar competitividade, resultados, né? Só uma derrota em 11 jogos. Líder do grupo na Libertadores. No Brasileiro, uma pontuação que não é tão alta, mas também ninguém disparou. E a briga do São Paulo no Brasileiro não é uma luta por título, né? É uma luta por vaga em Libertadores, por outra competição. E o São Paulo, só os jogos em casa ali, que o São Paulo tropeçou ali com o Sport, com o Cruzeiro e com a própria Aliança. Mas fora tem conseguido bons jogos. Você falando isso viu, Flávio, briga pro Brasileiro, né? Antes do jogo do São Paulo, eu estava vendo o jogo do Fluminense, né? Lá pela Sul-Americana. O Renato falou, eu não vou ficar treinando um time titular aqui, que domingo eu tenho o Botafogo. Parece que o Fluminense vai ser campeão brasileiro, viu? O cara esse é o verdadeiro malandro. Bom, Renato Gaúcho não, né? Renato Careca falou, ó, vai vocês, que eu vou treinar aqui para pegar o Botafogo. Que no final de semana o brasileiro, o Renato não vai. Eu vejo o Ancelotti, Guardiola, treinadores do Bayern de Munique, de Milão, as Copas que tem lá, jogando contra time da 4ª divisão, que o Renato falou, não, vou treinar que a gente vai ganhar o brasileiro. Vai vocês. E o Fluminense empatou hoje. Já deixou, né? Já deixou o time viajar. Ele não vai, a praia dele é Rio de Janeiro e Porto Alegre. Não inventa qualquer outra coisa pra ele vai pro Mundial de Clube contrariado. E aí, segura. Mas pro São Paulo hoje foi, com esses 5 desfalques, é metade, 50% de um time, né? Então, Bruno, porra, se você não contar com a Arboleda, meu amigo, que zagueiro. Baita zagueiro. Caleri aí tá passando ali, vai ser operado. Lucas, Oscar
E o Pablo Maia, que era convocado para a seleção. Até o Luiz Gustavo, que seria reserva do Pablo Maia. Também machucado. Então, uma vitória que o Libertad parece que não é o Olímpia, nem o Cerro Porteño que tem torcida, mas ele, nos últimos, está sempre frequentando os Libertadores e complicando, né, para o time brasileiro. Sim, foi campeão paraguaio algumas vezes nos últimos anos, né? Um time que hoje até achei a postura do Libertad muito atrás, esperando o São Paulo, né? São Paulo no primeiro tempo chegou a ter 70% de posse de bola. Criou pouco no primeiro tempo, faltou transformar a posse em chances de gol. Teve aquela só do André Silva, que ele perdeu sem goleiro. Fora isso, não criou muito. Aí no segundo tempo, o São Paulo conseguiu ser mais agressivo. E até o gol do São Paulo primeiro sai num contra-ataque, né? Um momento que o Libertad adianta o seu time e no contra-ataque o Lucas Ferreira faz o gol. No passe do André Silva, o Lucas Ferreira faz o primeiro gol do São Paulo. Né? Mas uma vitória importante, né? Uma vitória em que o São Paulo consegue abrir vantagem. O Tajeres é uma surpresa negativa nesse grupo. O time argentino, ano passado o Tajeres estava no grupo do São Paulo e ficaram com 13 pontos, os dois. Classificaram os dois, São Paulo 13, Tajeres 13, e o São Paulo ficou em primeiro no saldo de gols. O Talheres e o Vélez, duas decepção aí. Hoje o Vélez perdeu pro Bulo Bulo. Bulo, Flávio. Bulo Bulo ganhou duas. Campeão argentino, você que gosta, né? Que tem aí como é o Tolima, olha lá. Não é só o Corinthians, não. O Bulo ganhou do Vélez, campeão argentino. O Bruno falou do gol do São Paulo, o primeiro gol. Repare como o garoto tem ele define, ele vai bem, ele é confiante. Tem 18 anos, ele faz 19 a semana que vem. E ele poder tocar pro Luciano, mas ele vai e convicto e faz a definição. Então, esses meninos vão ser, começou muito jovem. O garoto tem 18 para 19, é agora a hora, pô. Agora que ele vai ter que jogar. E ele chegou, o primeiro gol dele com a camisa de São Paulo, numa Libertadores, com uma baita personalidade, acreditou e fez o gol. Esse moleque tem que botar para jogar, gente. Esses são os caras que tem que entrar no time o quanto antes. Lógico. E falar do Bulo Bulo da Bolívia, né? Que ele ganhou do Olímpia e ganhou do Vélez, né? Então a gente vê que... 2 campeões de Libertadores. Peraí, o Bulo... Não, é o Santo Antônio Bulo Bulo, é isso? É isso. 2-1, Santo Antônio Bulo Bulo. Eu tô olhando aqui alguns resultados da Libertadores. O Fortaleza tá ganhando do Bucaramanga. Porra, Gol do Daverson, 1-0. A gente vê que nos outros tem grupos que os times mais tradicionais tropeçam, né? Não é uma coisa tão simples. O Independente do Vale estava metendo 2 no... depois o River foi buscar. Buscou um empate. Até teve um gol do Galopo, né? Que é jogador do São Paulo, fez um dos gols do River Plate. Mas não é tão simples você conseguir resultado fora de casa. O São Paulo já conseguiu 2. Então, isso aí deve ser valorizado, sim. 2 vitórias importantes fora de casa em Copa Libertadores contra times que têm frequentado a Libertadores. O São Paulo, com a sua classificação encaminhada, vai a 7. O Libertad tem 6. O Aliança fica com 4 e o Tajeres com 0. Então, o São Paulo está numa situação boa. Bruno, eu estou olhando aqui, né? Alguns jogos ainda vai, lógico, ser completada a rodada, Flávio. O Fortaleza está ganhando agora. Mas se você pegar a rodada que se completa amanhã da Sul-Americana e da Libertadores, Atlético Mineiro empatou com Caracas. Vitória perdeu em casa do... Cerro Largo. Meu Vitória. Mas tudo bem. Aquele time que ele Mas o Vitória tem que se preocupar com o brasileiro. Esse negócio da Sul-Americana... Só o São Paulo dos times brasileiros, que são 14, né? 7 estão na Sul-Americana e 7 na Libertadores. É verdade. Só o São Paulo, lógico, a rodada se completa amanhã, tem Bahia, tem Palmeiras. Só o São Paulo ganhou. Veja como é que é. E a gente fala assim... Não, visitante e que também jogou em casa, né? Entendeu? Ontem o Inter empatou. 3-3. O Flamengo empatou. Mas o Flamengo empatou fora. Empatou fora. O Boni falou que em casa só o Inter. Olha só, os times brasileiros da América do Sul, poder aquisitivo, plantel tudo mais caro, só o São Paulo ganhou. E tem uma situação interessante. O Fortaleza ainda está jogando, né? Que não concluiu ainda, mas está ganhando. E tem uma situação interessante no futebol que a gente sabe como é que é, né? Como é que funciona. São Paulo vinha desse começo de brasileiro com 4 empates consecutivos. Pressão no dia, 4 jogos sem ganhar, tudo mais. Ganha uma partida agora, uma partida importante. Já tinha ganhado o Clássico no final de semana. Agora a narrativa muda, né? São 8 jogos sem perder, se eu não me engano. Então deixa de ser 4 empates seguidos, 4 jogos sem ganhar. Agora são 8 jogos sem perder, né, Flávio? Quando ele empatou 4 seguidas, quando ele ganhou o 5º, 5 jogos sem perder. Se ele perde, 5 sem ganhar. Deixa de falar. Olha só como é que é a bola. Quem é o treinador que está sendo mais elogiado que está surgindo no Brasil?
Felipe Luiz. E quem vive sob pressão no São Paulo? Zubeldia. Hoje o Zubeldia tá confortável na Libertadores, que é o principal campeonato, segundo fala. E o Felipe Luiz corre pressão se não tiver um resultado positivo contra o time lá, o Central Córdoba, de ficar fora. E o Zubeldia que vive, hoje ele respira mais. E algumas semanas a gente falando em Felipe Luiz na seleção brasileira. Não, olha só como é que coisa de louco. O Flamengo, muda tudo e tal. Se o Flamengo perdesse ontem, que não perdeu, ou não tiver um resultado positivo daqui a 2 semanas, que agora vem Copa do Brasil. Tem Copa do Brasil semana que vem. E não tiver um resultado positivo com o Central Córdoba, a gente tá fazendo cálculo hoje e não bate pronto, né? Pode terminar todo mundo com 11 e fazer a diferença de saldo de gols, né? Sim, até em caso de empate. Olha como é que é. As coisas no futebol, elas mudam muito rápido, né? E tem uma coisa sobre esse time do São Paulo também, que o torcedor do São Paulo reclamava bastante no trabalho do Zubeldia, que era a falta de uso dos jogadores que vinham da base, né? Poucos jogadores das categorias de base do São Paulo ganharam espaço durante o Campeonato Paulista. O Zubeldia quis usar a cavalaria durante boa parte do campeonato, inclusive naquela semana desastrosa em Brasília, que o São Paulo acaba empatando com a Inter de Limeira, depois com o Velo Clube, usando todos os seus titulares, o time completo. Agora, pela necessidade, tá tendo que colocar a garotada para jogar, né? O Lucas Ferreira, o Matheus Alves. Quem não tá ganhando espaço ainda é o Rian Francisco, que foi o principal craque da Copinha com a camisa de São Paulo, no título conquistado diante do Corinthians. Mas os garotos estão resolvendo. Matheus Alves deu uma assistência espetacular no final de semana contra o Santos. Hoje o Lucas Ferreira, que já tinha entrado bem como titular contra o Alianza Lima, entra bem de novo, agora no segundo tempo, faz o primeiro gol do São Paulo. Então a garotada resolvendo. Eu acho que, Bruno, o Zubeldia, ele aprendeu que tem que usar a base, talvez, por conta da dificuldade. Será que ele vai, quando tiver o elenco completo também, entender que os garotos podem mais ajudar ele do que atrapalhar? Porque em vários momentos ele falou em coletiva que a garotada não estava pronta, que ele não tinha ainda as condições de introduzi-los ao time titular, ao time profissional. Agora a garotada está resolvendo para ele. Será que ele vai aprender, Bruno? Acho que eles vão jogar bastante. Principalmente o Lucas Ferreira e o Matheus Alves, eles tiveram oportunidade, aproveitaram, e hoje eles fazem parte de um grupo de jogadores que podem ser utilizados a qualquer momento. Vai ter o Lucas Moura de volta, vai ter o Oscar de volta, então é natural que esses jogadores tenham espaço no time, mas os garotos vão jogar bastante. No Paulista, ele poderia ter utilizado mais. Acho até que ele não utilizou, porque não se sentiu seguro também para fazer isso. Aí eu não falo nem em relação aos garotos, talvez em relação ao clube mesmo, a resultados negativos que ele sentiu, que se ele não conseguisse reverter logo uma sequência de resultados, ele poderia ter problemas. Então tem vários fatores. E nessa questão do Zubeldia, e como quase tudo hoje em dia, existe hoje em rede social uma divisão entre torcedores do São Paulo que muitas vezes parte por uma coisa muito radical, né? De uma defesa muito radical do Zubeldia e ataques também muito radicais ao Zubeldia, por qualquer coisa. Porque os meninos no Paulista, eu concordo, ele poderia ter utilizado mais, podia ter utilizado menos os jogadores importantes, mas se a gente olhar no calendário, hoje é dia 23 de abril. Esses garotos foram campeões da Copa São Paulo no dia 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade de São Paulo, ou seja, não tem nem 3 meses que eles foram campeões da Copa São Paulo. Então, eles estão à disposição do Zubeldia há menos de 3 meses. Então, é natural que ele demore um pouquinho até para colocar, que às vezes dá a impressão assim, que os caras estão há 3 anos sem jogar. Não, eles têm menos de 3 meses que eles estavam jogando uma final de Copa São Paulo. Então, ele está colocando, os meninos estão ganhando espaço, estão aproveitando. O Bruno tem que ser mais aproveitado, assim, usar mais a base, né? Porque é o seguinte, como você tem vários jogadores lesionados, e a gente sabe a dificuldade financeira que até o São Paulo está passando, o Flávio colocou isso hoje, que se tirar o estádio do Corinthians, a dívida do São Paulo é igual ao do Corinthians. Igual ao do Corinthians. Você falou isso, Flávio. É verdade. E eu lembro que hoje tem Brasileiro Sub-20, Copa do Brasil Sub-20, Libertadores Sub-20, Mundial Sub-20, Sub-17, isso tudo. Eu lembro que eu joguei a Copa São Paulo. Paulista Cup Sub-18 também. Não, as categorias tudo, Sub-16, 17, 20, os meninos já andam de avião, não andam mais de ônibus e tal. Quando chega no profissional não é nada novidade, os jogos são tudo transmitidos ao vivo. Pega o Campeonato Brasileiro Sub-20, é transmitido ao vivo. Sub-17, aí eu joguei uma Copa São Paulo, cheguei a uma semifinal contra o São Paulo, e daquela semifinal, que não era a quantidade de clubes que é hoje, são 128 clubes que jogam a Copa São Paulo, era mais selecionado. Pô, eu lembro que saiu dali Jameli,
André Luiz, Pavão, Mona, Pereira, Baresi, saiu uma turma da Copa São Paulo e a gente também do Vitória. Eu, Dida, Alex Alves, Paulo Isidoro, Bebeto Campos, tivemos a oportunidade do time profissional. Então o São Paulo acabou de ganhar a Copa São Paulo, uma final dentro do Pacaembu, virando o jogo de 2-0 em cima do Corinthians. Esses moleques, tudo é jogo, não é novidade nenhuma estar no plantel ali, convivendo com jogadores como Caleri, como o Lucas, porque os meninos já... vamos viajar de avião, é uma coisa louca. Pô, a gente vai entrar no avião com o time profissional. E essa companheira nem existe mais, que era Transbrasil, Varig e VASP. Não tem nem mais isso. Olha como é que... Olha, você pega aí os jogadores da base de São Paulo e fala assim, ó, pode botar pra treinar e botar pra jogar, porque são acostumados a jogar essas competições, tudo. Outra maneira, não é aquele negócio de você chegar mais no profissional e dizer, pô, agora eu vou pegar um voo com os caras. Eles já vão de avião o ano todo. Já estão acostumados. Já estão acostumados. Tem que ser melhor aproveitado mesmo. Isso tem que ser mesmo. Quando eu falo, eu também concordo. Vai lá, pega aí na América do Sul, em qualquer lugar, jogador que a gente nem sabe quem é. Eles pegam os jovens de lá, é sacanagem. Você falou do inglês lá que veio, né? Que chegou aí. Jamal Lewis. Um horror. Melhor subir alguém da base que jogou para esses valores. No subdia. E o Bruno falou também, não é uma coisa assim que tem um ano que não dá chance. A Copa São Paulo acabou agora em janeiro. No dia 25 de janeiro. Mas, por exemplo, o Henrique Carmo, que é outro garoto que veio da base, já está no profissional desde o ano passado, ele perdeu a copinha para ficar treinando com o profissional, para disputar, inclusive, o torneio lá da Flórida, e acabou perdendo espaço, né? Deu para ver agora, com base nesses últimos jogos, que o Lucas Ferreira, por exemplo, passou na frente dele. O Lucas Ferreira que disputou a copinha, o Henrique Carmo, que já está há um ano aí no profissional, o Henrique Carmo perdeu espaço e o Lucas Ferreira é quem está jogando agora. Até te perguntava, existe uma situação ideal para você lançar o jogador jovem? Porque o Zubeldia falou no último jogo contra a Aliança Lima, ele falou, eu não tinha os pontas experientes nesse tipo de jogo para colocar, para conseguir manter a mesma característica do time. Mas o Lucas Ferreira, por exemplo, o primeiro jogo titular dele foi justamente contra a Aliança Lima e jogou bem. Jogo de Libertadores. Então, mano, existe um cenário ideal para esses caras? É como se fosse uma loteria, é muito difícil. Porque se eu vou te pegar aqui uma história do São Paulo, que o atleta virou o melhor jogador do mundo, que é o Kaká. Campeão do mundo, campeão europeu e melhor jogador do mundo. O Kaká, o Vadão, o finado Vadão, que Deus o tenha, chega para comandar o São Paulo. E a equipe sub-20 do São Paulo, sub-18 do São Paulo, estava em algum torneio e o Vadão precisou completar o treino. Porque o sub-20 não estava, nem o sub-18. Tem quem aí, ó? Tem 3 meninos aí, traz aqui então pra treinar. Sabe quem é um desses 3 meninos? O Kaká. O Vadão gostou, o Kaká arrebentou no treino, meteu o Kaká no final de Rio, São Paulo. Mais ou menos isso é a história, né? E o Kaká faz 2, né? 2 gols. O Botafogo. E quem tava na frente do Kaká, pra caramba, que tava jogando o torneio, que o Kaká não tava no grupo pra jogar um torneio. Ficou treinando mesmo. Separado. Era copinha mesmo. Copinha. O Miller... E aí o Kaká vira o quê? Melhor jogador do mundo, campeão europeu, ídolo no Milan, virou e não estava na relação de quem jogou a Copa São Paulo. O Miller e o Lange, que depois se machucou e tal, mas foi um jogador de muito sucesso, o pessoal saiu, todo mundo saiu de férias. Saiu para as folgas lá, né? Sub-20, sub-17, molecada e tal. Foi pegar na loja até traz 2 tá aqui para Só que os dois, eles moravam longe, não tinham grana para ir. O Miller em Mato Grosso e o Lange em Cesário Lange, que era longe. Aí eles ficaram lá, né? Aí o time principal tava por lá, o Cine falou, preciso dos moleques aí pra treinar, pega os meninos do sub-20. Não tem ninguém de sub-20, não. Aí, então pega os do sub-17. Desceram os 2 moleques, estavam lá à toa. Olha o que vira, cara. Não. Isso acontece muito na bola, por exemplo. Eu no Vitória, treinando já no profissional, aí eu não sei, eu não lembro agora se foi Hélio dos Anjos ou João Francisco, chega pra mim e falava, Petá, à tarde, traz 3 jogadores lá do alojamento pra completar o treino. Eu quero um lateral esquerdo, um zagueiro e um volante. Só que o sub-18 do Vitória tá jogando, tinha Taça BH na época. Taça BH, que era como se fosse Taça São Paulo também, e tinha Taça Rio. Nessa época, só que sobreviveu foi a Copa São Paulo que... Mas era importante. Aí eu chego... A BH acho que tem ainda, ou não? Acho que não tem mais. Não é tão falado. Ela era muito importante. Aí, Flávio, é o que acontece. Eu chego, treino de manhã, à tarde era coletivo. Eu chego lá no alojamento, 70 jogadores mandar, a casa do atleta tá vazia. Eu pego o Júnior, que jogou no São Paulo, que é campeão mundial. Juninho, lateral esquerdo. Juninho, eu chego assim, Júnior jogar de ponta esquerda.
Como a gente é vizinho de cidade, eu digo, Júnior, vamos lá, à tarde vai você, um zagueiro chamado Scooby e um volante chamado Neto, ó. À tarde vai comigo na perua que tá precisando de 3 atletas para treinar lá para completar o coletivo do profissional. O Júnior vai, ele jogava de ponta esquerda, ele nunca foi lateral esquerdo. Ele acaba com um treino de lateral esquerdo. O João Francisco ou o Hélio dos Anjos, eu não lembro agora qual dos dois treinadores, falou, o quê? Não volta mais profissional. E o lateral esquerdo, que era titular do Júnior, tá jogando a Taça BH. Quando ele volta, e o Pérez Camus que é treinador do Sub-20 do Vitória. O Júnior está entregado ao profissional e o titular que era da posição foi emprestado pro Camaçari. E olha o que virou o Júnior na bola. E tem a história do Acontece Alisson, muito né? isso. Como é que era o Alisson? Alisson e o Kaká. Era o quinto, não era? O quinto goleiro? O Alisson do Inter, o do Liverpool, né? É. Sim, sim. Ele virou titular saiu de terceiro goleiro para titular em um mês, assim. O irmão dele, o Muriel, à frente, o Dida à frente dele. E aí o Dida mal, o Muriel entra, machuca e o Dida é expulso no jogo. Tinha um menino, Aí pega... um menino chamado Gabriel. Quem conta essa história é o Kleber, que é o treinador do goleiro na época. Ele fala assim, eu preciso do menino para ficar na reserva do Sub-20. Do Sub-20. Porque eu tenho... Não, era do Sub-23, estava estudando lá e tal. Você não quer vir? Ele era o titular do Sub-20 e ele me chamou para ser reserva do Sub-23. Falou, não, no meu contrato já estão falando que não dá para ser mais e tal. Aí chamou a reserva dele, que era o Alisson, que era o quinto. O Alisson voou. Aí quando aconteceu essas condições, perguntaram pro Kleber, qual dos dois? O Alisson. Aí ele entrou, nunca mais deixou de jogar. Então tem muito isso, a gente falando assim sobre a divisão de base de São Paulo, que precisa ser usada agora. Tem que botar os caras pra jogar. Tem um monte de jogador machucado, né? E o São Paulo acabou de ser campeão do maior torneio sub-20 do mundo, que é a Copa São Paulo, né?